sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente vai dar continuidade ao prefácio da obra Desobsessão. Inclusive nós pedimos desculpas aos amigos, pois assim por alguns fatores, pessoais, a gente colocou a gravação tanto na quinta-feira, quando colocamos uma gravação ontem também. A da quinta-feira foi em função da gente não ter conseguido mesmo, montar as falas, porque elas chegaram muito tarde. Era para o convite para o encontro, que a gente continua convidando, que é o 32º Encontro Espírita com a Vida e a Obra de Eurípides Barçanufo, que foi alguém que seguiu Jesus ao longo das encarnações. E o estudo, a pesquisa foi muito bem feita, o trabalho muito bonito, então vale a pena a gente investir, e a gente ver através do YouTube, www.celd.org.br, 32º Encontro Espírita com a Vida e a Obra de Eurípides Barçanufo. Vale a pena. E aí houve algumas intercorrências, não conseguimos. E na última terça-feira, também nós não conseguimos enviar o programa, em função de algumas atividades do Teresa Dávila. E vocês sabem, meus amigos, que a gente tem o trabalho braçal, a casa espírita, principalmente a casa espírita que necessita mesmo do trabalho, da contribuição, de agregar trabalhadores. A gente tem um trabalho braçal mesmo, E aí na segunda-feira tínhamos uma tarefa da divulgação lá no SEMA e não conseguimos enviar. A gente pede desculpas, tá? Paramos esse prefácio da obra Desobsessão de André Luiz, 15ª obra. O prefácio de André Luiz, recebido através do Valdo, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos ler desde o comecinho, e aí onde nós paramos, a gente continua o comentário, tá certo? Bem, vamos lá. Desobsessão. Então André Luiz nos diz assim: terapêuticas diversas merecem estudos para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam o processo de infecção, institutos especializados examinam a patologia do câncer, a cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Para lá das teias fisiológicas que entretecem o carro orgânico, de que se vale o espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres, nos quais as forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo a alienação mental, que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Vemo-los instalados em todas as classes. Olha que interessante, gente. Em todas as classes, desde aquela em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, aquelas outras onde respiram companheiros carecentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando muita vez na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvarios sexuais, as síndromes de angústia e as desarmonias domésticas. Espíritos desencarnados e encarnados de condição enfermiça sintonizam-se uns com os outros,
criando prejuízos e perturbações naquele que lhes sofre a influência vampirizadora, lembrando vegetais nobres que parasitos arrasam, depois de solapar-lhes todas as resistências. Refletindo nisso e diligenciando cooperar na medicação, e aí a gente já vai começar o trabalho do dia de hoje, né? A continuidade dessa constatação de André Luiz. Ele, como pesquisador, ele tem todo esse cuidado de trazer para nós o resultado da visão, da pesquisa, né? Então ele fala, refletindo nisso tudo e diligenciando cooperar na medicação a esses males de sintomatologia imprecisa, imaginamos a organização desse livro. E aí a gente até leu, né, que o André Luiz convidou os médios Valdo Vieira e Franciscano Xavier a psicografarem com ele o presente volume, responsabilizando ambos pelos capítulos de número ímpares, quer dizer, Valdo Vieira, e pares, respectivamente, é o nosso Chico Xavier. E aí ele vai dizendo aqui, dedicado a todos os companheiros que se interessam pelo socorro aos obsidiados. Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à constituição e sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa da desobsessão. Livro que possa servir aos recintos consagrados desse mistério, estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades, cartilha de trabalho em que as imagens auxiliam o entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão, consoante os princípios concatenados por Allan Kardec. E aí essas imagens, essas figuras, é muito interessante o livro. O meu é antigo, sabe, gente? Então o meu, na verdade, eu vou até olhar aqui a edição. É bem antigo mesmo. O meu é da terceira edição, né? Mas, assim, os modernos ainda têm as fotografias, só que eu acho que são menorzinhas. Mas é interessante a forma de ilustração. Essas fotografias foi os companheiros lá da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, lá em Minas Gerais, né? Estão na exposição permanente. Então, é muito bom, porque a gravura ajuda a gente a, primeiro, até a fixar o conteúdo, aqueles que têm a memória visual, né? E é uma forma interessante de simplificar o entendimento. E aí ele continua dizendo, olha só que coisa séria, gente. Nenhuma instituição do espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a atuação deprimente, conquanto, às vezes, involuntária. Então ele está falando de uma carência, de uma necessidade desse trabalho nas nossas instituições espíritas. Embora a gente saiba que é o trabalho mais, assim, delicado, né? Então, por exemplo, aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nós temos o trabalho da irradiação. Dentro do trabalho da irradiação, na caixinha, os nomes são colocados. E a espiritualidade vai providenciando, utilizando até o fluido, né? Dos médiuns que naquela hora certa se reúnem para as preces, para as vibrações, mas a espiritualidade trabalha. E é claro que dentre os nomes que vem na caixinha, existem situações que estão relacionadas à obsessão, mas a gente não tem o trabalho regular de desobsessão na casa ainda. Por quê? Porque tem outros trabalhos que precisam ser instalados, né? O doutor Erma, lá do Leão Denis, e é uma casa que nós somos, assim, um bracinho aqui na Tijuca, o doutor Erma sempre falou que o passe, isso dentro da visão dele, dentro da visão da casa, né? Seria o primeiro movimento de amor para o médium, né? Então, a gente aqui no Teresa d'Ávila tem a questão do trabalho do passe, temos a irradiação,
E aí, a partir daí, a gente vai ver qual é o segmento que vai ser dado até chegar a uma reunião regular de desobsessão, da formação do grupo mediúnico específico para essa tarefa, né? Mas é algo que tem que estar no nosso planejamento, a não ser que a espiritualidade fale que não deva ter. Nós nos lembramos de uma instituição espírita que tinha, na época, um orfanato, né? Hoje em dia não existe nem mais esse nome, mas havia um orfanato na instituição. E aí a orientação espiritual foi até através de Chico Xavier, em que o espírito falou que não realizasse ali a reunião da desobsessão, que eles faziam passe, irradiação, mas desobsessão não, essa reunião mediúnica não. Por quê? Eram meninas, né? E para aquelas meninas, para aqueles espíritos que estavam ali reencarnados, esses fluidos, olha que interessante, poderiam causar algumas perturbações na atração de algumas lembranças. Então, a casa fazia o trabalho todinho, e quando vinham os nomes para a tarefa da desobsessão, ou do chamado atendimento espiritual, eles mandavam para uma outra casa espírita próxima que possuía esse setor. Então, era uma orientação para não ter. Mas quando nós não temos esse tipo de orientação, é muito importante que a gente pense muito na questão da higiene, harmonia, amparo e restauração da mente humana. E é muito bom, ontem, né, e aí o programa é gravado, na terça-feira, nós estivemos nos 81 anos da Casa Espírita Principiante de Boa Vontade, que é uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro, lá em Ricardo Albuquerque, e eles estão no grande trabalho, né, de voltar o trabalho mediúnico presencial, né, fazendo esse trabalho que é muito importante. E aí a gente vê a casa, ela fica no local certo, no local certo, em que há necessidade, vamos pensar nessas dores, porque passamos, a necessidade da higiene mental, gente, mental, porque a gente está sendo assim, bombardeado com uma série de informações. Ontem, uma amiga muito querida do coração, muito antiga, nós estudamos juntas, e ela falava que diante dos noticiários que são dados, dos crimes, tudo isso, ela fica até com medo de sair de casa. Olha só, gente. Então é necessário limpar as mentes em relação a isso? Vamos pensar se de uma hora para outra todo mundo acha que tem que ficar trancado dentro de casa. Olha que necessidade grande da higienização da mente, não é? E é por isso, amigos, que nós estamos aqui estudando. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós no programa conversando sobre a mediunidade, e nesse momento estamos estudando a obra de André Luiz, a 15ª obra, chamada Desobsessão, que vai trabalhar dessa prática mediúnica tão importante nos nossos arraiais espíritas, né, dentro do movimento espírita. Então ele vai dizendo que a instituição espírita ela deve cuidar, né, da higiene, harmonia, e ele diz que esse trabalho é imprescindível, quer dizer, não dá para negociar, né? A não ser naquele caso que eu citei anteriormente, em que a própria espiritualidade exime a instituição da tarefa, porque haveriam prejuízos, né? Então, higiene, harmonia, amparo, meus queridos, quantas mentes desarvoradas e desamparadas. Até porque, esse período atual, passamos por desencarnações coletivas, por outras perdas, né, perdas de emprego, algumas questões que atormentam a alma. Então, há necessidade desse amparo, sim, e em outros casos até restauração da mente humana. Por que restauração? Porque a mente, muitas vezes, ela entra num desequilíbrio tal, num estado de desarvoramento, vamos dizer assim, de aflição tal, que a criatura começa a perder a conexão com a realidade.
ela vai ficando alienada mesmo. E aí, conforme ele falou alguns parágrafos atrás, há 2 parágrafos atrás, espíritos desencarnados e encarnados, de condição enfermiça, sintonizam-se uns com os outros, criando prejuízos e perturbações naqueles que lhes sofrem influência vampirizadora. Então a gente vai observando esta grande dificuldade, esta grande influenciação. E aí, naquele momento, a mente, que já está assim, desarvorada, desarmonizada, desequilibrada por algum choque externo ou interno, né, por alguma questão assim, ela acaba sendo a hospedeira de uma outra mente que igualmente está nesse estado. E aí vamos ver a necessidade da restauração. E é nesse momento que a enfermagem espiritual, que esse trabalho do atendimento espiritual, da desobsessão, se torna imprescindível. Para quê? Para traçar um esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a doação deprimente, conquanto às vezes involuntária. E aí é muito interessante que aqui André Luiz ele vai tirando aquela noção do obsessor ser necessariamente mal e está agindo necessariamente com vontade de atrapalhar o outro, com o desejo que o outro sofra. Nem sempre será assim. Muitas vezes ele é atraído magneticamente, porque é um campo, né? E ele fica por ali. E muitas vezes ele fica por ali, tem ter consciência do mal que ele está causando. A gente já falou aqui de casos, né, de mães que ficam junto lá ao seu bebê, sem perceber que desencarnaram de parto, né? A mãe desencarnou de parto, fica ali perto, sem perceber o prejuízo que ela está causando à saúde daquele neném, que na verdade ela quer preservar a todo custo, né? E no momento, como ele fala aqui, do esclarecimento justo, a criatura, ela entende que o que ela menos quer é prejudicar aquele bebê. E aí ela acaba sendo tratada, né? E tivemos provas disso dentro do trabalho lá do Leon Denis, e assim, quase imediatamente a melhora da criança ocorre, e aí a criança sai da UTI, vai para uma enfermaria, e em pouco tempo ela já está de volta a casa. Quer dizer, nem sempre é voluntário, né? Nem sempre é o mal deliberado. E esse olhar, essa visão, todos nós que trabalhamos nessa seara devemos ter, para a gente não se precipitar com julgamento, até porque o trabalho é de auxílio e não de julgamento. Estamos ali no socorro e não num tribunal. E ele continua: cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe ronda as portas para a defesa e conservação de si mesmo. E aqui ele vem trazendo um aspecto interessante, que às vezes a pessoa pode falar assim: mas acontece que a minha instituição não tem a quem socorrer. Não tem a quem socorrer. As situações estão bem tranquilas, né? As pessoas estão harmonizadas. Mas e a própria instituição? E aí eu lembro de um companheiro, Oswaldo Siqueira, muito querido, lá do Centro Espírita Antônio de Aquino, né? Em que ele falava assim: só se joga pedras em árvores com frutos. Então essa casa espírita que está produzindo, que está bem, né? Que está harmonizada, que está esclarecendo, que está confortando, está amparando, ela começa a ser visada por espíritos integrantes de ideias contrárias e muitas vezes até ideias maléficas das trevas e tudo, que não querem que a casa espírita continue a cumprir seu papel. E aí eles vão procurar o quê? Eles vão procurar brechas para se infiltrarem naquele ambiente
junto aos trabalhadores da casa. E se não houver assim o cuidado, a vigilância, a defesa, a gente pode ter a tristeza de observar determinados trabalhos minados, determinadas atividades sendo paralisadas, até a desistência de muitos companheiros. Então, ele vem trazendo que o trabalho pode socorrer as vítimas da desorientação espiritual, né, que lhe rondam as portas para a defesa e conservação de si mesma. Às vezes, a gente é muito ingênuo em falar assim, mas a cara de Jesus, o trabalho de Jesus, está tudo bem. Necessariamente não. A casa de Jesus, o trabalho de Jesus, sim. Mas nós, trabalhadores humanos, somos imperfeitos. Temos as nossas dificuldades. Temos as nossas limitações, né? E é dentro das dificuldades, das limitações, que haverão as infiltrações, as brechas, para que o trabalho não continue. E aí ele vai para o último parágrafo dizendo assim: oferecemos desse modo essas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem extraviados nas trevas das ilusões e paixões, em que se consomem, circunscritos aos marcos estreitos da ignorância, na terra e além da terra, nos tormentos e desvarios do eu. Então, ele vem apelar, né, dizer que o trabalho, embora tenha toda essa contextura técnica, mas ele vai exigir do trabalhador esse sentimento, esse coração assim iluminado, essa vontade imensa de servir, né, de trabalhar, de ajudar. E aí ele fala: e entregando-a aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e a gravidade do problema, recordemos reconhecidamente, junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número 1 da desobsessão, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsidiados de todas as condições, foi exatamente Jesus. Então aqui é muito lindo, né, o nosso André Luiz colocar isso. Então as nossas casas espíritas repetem Jesus. A gente fala muito que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Então, que isso não seja apenas uma fala nossa, mas que seja um sentimento, e que a gente jamais se esqueça mesmo, que o primeiro, né, é a primeira grande referência desse trabalho do atendimento espiritual, da desobsessão com profundo amor, a nossa referência é Jesus. Essa mensagem foi recebida pelo nosso médium Valdo Vieira. É um prefácio de André Luiz, foi recebida em Uberaba, no dia 2 de janeiro de 1964. E a gente agradece muito, né? E manda a nossa vibração de gratidão profunda a esses médiuns que vão nos auxiliando no entendimento dessa tarefa que é tão delicada, que é tão importante, que é tão necessária para todos nós. Possamos pensar e no próximo programa começaremos a estudar esse livro tão precioso. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.